Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. Que a paz de Mestre Jesus seja conosco. Estamos estudando, analisando a maravilhosa obra A Vida do Mundo Espiritual, e é muito bom ter a companhia de vocês, receber essas energias que emanam de seus corações, para juntos estudarmos, analisarmos essa obra tão profusa que veio à luz da humanidade pelas mãos sublimadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra que busca despertar nossas almas, que busca mostrar as exemplificações do bem e do mal, para que possamos adequar nossa vida aos ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus, entendendo que o único caminho da renovação, da transformação moral, e o fato de trazer exemplificações em que esses episódios acontecem, vai nos estimular a pautar nossas vidas quando defrontarmos com essas situações, buscando a forma mais adequada de renovarmos, de transformarmos, e de seguirmos adiante o nosso processo evolutivo, que é o que Deus deseja a seus filhos. Né? Então, essa obra é magnífica, traz muitas informações importantes. Estamos estudando a quinta obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, no livro chamado O Mundo Maior. Hoje vamos estudar o capítulo 8, que também chama-se No Santuário da Alma, que mostra claramente quais reflexos as nossas ações do dia a dia, do presente e do passado reverberam em nossas almas, mostrando os reflexos de nossas ações, dentro daquela linha de que, para que, ao vermos os exemplos, possamos agir mais adequadamente quando defrontarmos situações parecidas, mostrando as consequências dos nossos atos, as consequências das nossas ações. Até porque Jesus falava que conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras, então nós sabemos que o que colhemos hoje é o que plantamos no passado. Então, ver esses reflexos, como aconteceu, é muito interessante. Então, esse é um santuário da obra, que esse capítulo 8º é a continuação dos estudos que a gente tem feito desde o começo do livro, na companhia de André Luiz, na companhia de Calderaro, que é o seu instrutor nessa obra, mostrando os casos complexos, difíceis, de loucura, de suicídio, de obsessões graves, como decorrência de nossas ações no passado. É a colheita no hoje. Né? Na semana passada, no capítulo 7, a gente estudou um caso muito dramático de um irmão que abusou do seu poder, numa época homem poderoso, numa época de revolução, eliminou e perseguiu todos os seus adversários, sem clemência alguma, e hoje colhe o dramático efeito de suas ações. Vimos que lá por causa daquele jovem de 8 anos, completamente deformado, que não fala, que não ouve, que não anda, um caso dramático, mas mostrando de toda a gama dos seus perseguidores, os que foram vítimas e agora são algozes, resta ainda 2, ainda persiste, está já na fase final. E hoje André Luiz vai analisar um outro caso, já mostrando, eu gosto muito da didática de André Luiz, que ele mostra os efeitos no antes, no meio e depois. Aquele, o jovem ainda está na sua luta, ainda buscando a redenção, talvez virá só na próxima encarnação dele, ou a fase final, o grande processo virá. Esse não. O caso de Marcelo é um caso que ele já passou por essa etapa daquele, mas ainda resta sequelas, então vamos ver isso. Então é muito interessante a gente entender isso, que o processo de redenção é lento, é complicado, não é simples. Por isso essa obra é muito valiosa para a gente entender e evitar cometer nossos erros, que certamente a conta virá mais tarde. Então diz assim André Luiz, no capítulo 8, no Santuário da Alma. Noite fechada, à noite, normalmente a espiritualidade trabalha muito no decurso da noite, porque durante o dia todo mundo tem suas atividades, estou falando de nós encarnados, a noite é o momento mais apropriado para que o trabalho espiritual aconteça. Nós vemos essas instituições espíritas, trabalho de socorro espiritual, e é assim, diz a espiritualidade amiga, onde é o momento mais adequado, o momento do sono, o momento de repouso, enfim. Então, noite fechada, Calderário e André Luiz entraram numa casa confortável, onde Calderário prometer a André Luiz trazer outros esclarecimentos a respeito do desequilíbrio das almas, ou seja, das doenças que são consequências do desatino da alma. Boa parte das doenças que temos hoje são fruto de nossa alma doente que reverbera no corpo físico. Muito bem. Não é tão grave, disse Calderar a ele, como aquele paralítico do capítulo anterior, daquele jovem, uma situação dramática, né? Trata-se de uma questão já quase vencida, você já passou por essas etapas, aquele outro passou, já. Há muito tempo, diz Calderari, que eu assisto Marcelo aplicando os passes de fluido reconfortante, ajudando ele a vencer a fase final do seu processo de redenção, né? E a situação, né, de triunfo integral. Até agora ele tem se comportado muito bem no final dessa prova rude que passou.
né? Por quê? Porque o próprio Marcelo, ele é dócil à influência da espiritualidade. Ou seja, Deus envia seus emissários de amor para ajudar, mas nós precisamos nos ajudar. Se Deus envia os seus mensageiros de amor e busca nos ajudar, e nós não estamos aptos a receber essas informações e trabalhá-las, é como aquela história que você vai ao médico, o médico detecta a doença e diz o remédio, você não toma, joga fora. Então não adianta. Mas no caso de Marcelo, não, ele já passou, ele é dócil, a influência da espiritualidade que vai ajudá-lo, né? Encontrou na prece o refúgio da prece. Lembra quando o Cadeirado falou lá atrás e que nosso cérebro é um castelo de 3 andares? Muito bem. Nós vimos que a prece é onde oferimos forças para mudar o segundo andar, que é o hoje, que é a nossa encarnação atual. Para mudar o quê? As questões estão lá no porão do nosso passado errático que tem lá no passado. Então, olha, então ela foi na prece, é o grande refúgio, é a busca da conexão com Deus, né, com a espiritualidade amiga, que de onde vem a assistência de Deus através Deus ajuda o homem pelo homem, dos espíritos mais elevados que vêm em socorro, normalmente como consequência da intercessão. Então, vamos ver isso aqui, né? E a prece é esse instrumento importante, né? Então, ele encontrou um refúgio porque é dócil à influenciação da espiritualidade, tanto na prece, onde pede ajuda, né? Mas também na atividade espiritual, ou seja, ele colocou a sua vida a serviço do bem, para ajudar os sofredores. Então, o trabalho é um excelente exercício da redenção humana, já vimos isso no André Luiz. O suprimento é o suprimento de energias de que necessita. Então, ele busca auferir o suprimento de energias nas preces e no trabalho construtivo, uma coisa muito importante. Vimos ontem, disse ele, um caso de destrambelho total daquele jovem com a situação dramática, né? Os elementos perispirídicos. Nós vemos que, na verdade, o perispírito é algo muito amoldável, muito plástico, e todas as ações de desarmonia e do mal que fazemos reverberam em nosso perispírito. Mas também vimos que a ação reflexa, ou a ação direta dos processos dos espíritos obsessores, também tem um condão de deformar, depois de anos e anos, aquele jovem do capítulo passado, 200 anos que vinha lutando contra os seus obsessores. Isso deforma profundamente o perispírito, né? Então, olha, naquele caso, destrambelho total, com as consequentes desagregação do sistema nervoso, que estava numa situação muito dramática, e vimos quando o obsessor tocou no cérebro do rapaz, como ele se desequilibrou completamente, né? Doloroso quase que só no futuro, só depois de muita luta, é que se corrigirá. Isso é deformidade decorrente da interferência espiritual infeliz, mas também da sua própria mente culpada. Muito bem. O caso, aqui que ele diz, o caso de Marcelo, não, a paisagem é outra. O problema da perturbação já está resolvido, ou seja, ele não tem mais a influência direta dos obsessores. Isso já passou, isso ficou para trás. Ele quer mostrar que é um caso mais além, mas ele quer mostrar exatamente, André Luiz, esse caso de Marcelo, como não é singelo modificar, como não é singelo se livrar dos problemas que cometemos no passado. Mesmo a situação começa, ainda vem reflexo. Ainda tem as cicatrizes da alma. Ele vai mostrar isso, né? O problema de perturbação essencial já foi resolvido, disse ele. Mas o reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. Ele reencarnou com propósitos nobres e está cumprindo essas missões, né? A paz regressou, o aparelho orgânico, ou seja, as doenças do corpo, ele já venceu quase todas elas, né? Mas perseveram, olha aí onde está o problema, mas perseveram, persistem, né? Mas persistem ainda as recordações. Que recordações são essas? Do passado delituoso lá atrás, que estão onde? Guardado lá no porão, são os remorsos, né? Os remanescentes dos dramas vividos no passado aflorados, sob a forma de epileptose, ou seja, ele tem crises epilépticas quando lembra desse episódio, lembra das cenas, vê as cenas e desespera-se diante daqueles que prejudicou, né? Os remanescentes do drama vivido, que está dizendo aqui, muito bem. As ações reflexas da alma, ou seja, quer dizer que são doenças da alma, que não é de agora, é um reflexo de um fato que cometeu no passado, que ainda continua reverberando hoje. São as sequelas, né? Reflexo da alma, são doenças da alma, não do corpo do físico só. Não. Uma coisa é você sofrer uma pancada na perna, se machucar, comer alguma coisa e fazer mal, isso é uma doença do corpo. As doenças da alma são muito mais complexas. Ele está dizendo que essas são doenças da alma, que emergem de vasto, intrincado túnel de sombras. Onde é que vem esse túnel de sombras, gente? Lá do porão, lá do térreo, né? Dos 3 andares, lembra? Muito bem. Que é o nosso passado. Nós sabemos que o nosso passado tem um condão imenso de reverberar, ou melhor, de influenciar no hoje. Por isso mudar é tão difícil, porque tudo que fizemos no passado reflete no hoje. Nosso sentimento, nosso pensamento, muito baseado no que está no porão. E a reencarnação atual, que é o segundo andar, né?
é exatamente para a gente oferir força no terceiro, para exatamente modificar-nos. Não é uma coisa muito singela. Por isso que mudar é tão difícil, né? Muito bem. O que torna em definitivo ao império da luz, né? Muito bem. Se o mal, diz Calderaro, demanda para fixar-se, é um processo que vai acumulando, 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 e o débito, quando cresce, a conta virá depois, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea, porque a natureza não dá saltos, é um processo. O processo de edificação é lento, longo, complexo, até porque a educação do espírito é difícil demais, que você tem que enfrentar, o homem velho está dentro de você, você vai enfrentar aqueles sentimentos e aqueles males que estão lá no porão, que estão lá, tudo fica aguardado, arquivado no nosso perispírito, está tudo lá guardado. E isso reverbera as ações que fizemos no passado, precisam ser reparadas. E às vezes ficam sequelas, né, nesse processo todo. Assim ocorre, diz Calderaro, com a doença da saúde. Não é assim? Quando você tem um câncer, quando você tem um problema cardíaco grave, quando você tem uma Covid agora, não fica as consequências, sequelas disso? Fica, não fica. O corpo se restaura um dia para a noite, tem um processo. Vai se tratar, se tratar, se tratar, e às vezes ele se recupera total. E vai com reflexo para o resto da vida com aquele problema. Minha esposa, por exemplo, teve uma Covid grave e ficou com sequelas graves na área cardíaca. Está tratando, está tratando. Então, esse é um processo. Então, se a doença do corpo acontece e tem esse desequilíbrio, o restabelecimento é lento, né? Aí André Luiz começa a narrar. Eles estavam chegando na casa do rapaz e adentraram a casa. Quando ele fala que atravessar o pórtico, dirigimos devidamente autorizados, aí vem a primeira questão. Autorizado por quê? Que história é essa? Aquela casa certamente tinha o trabalho espiritual acontecendo. Havia uma barreira magnética ali, porque a espiritualidade atuava ali. Para entrar, foram autorizados. Significa que a casa está sendo protegida pela espiritualidade amiga. Contra quem? Contra a entrada de entidades infelizes, né? Onde, agradavelmente, em São Luís, fomos surpreendidos. Encantadora cena de piedade doméstica. Ou seja, um cavalheiro, uma senhora, um rapaz, uma família, os pais e um rapaz e um filho, achavam-se imersos em divinas vibrações de prece. Ou seja, estavam numa prece sentida, muito provavelmente fazendo o evangelho lá, já que era na casa deles. Lembra que André Luiz falou lá atrás que as casas que têm o hábito de fazer o evangelho lá é uma fortaleza contra o mal? Por isso está sendo guardada lá, pela proteção, pelas barreiras magnéticas. Diz André Luiz, na hora que a gente tem o hábito de fazer a prece, o evangelho lá, ou qualquer outro tipo de oração, no dia certo e no horário, Deus encaminha a essa casa uma equipe espiritual. Por quê? Porque cria-se uma ambiência que torna possível os tratamentos das entidades infelizes. Então, lembrar que no capítulo anterior, que era feito um trabalho para reforçar no coração daquela mãezinha, daquele jovem tetraplégico, etc., etc., e aproveitar o Calderaro, o momento de oração delas, tudo que ela fazia, ele sabia o horário. Então, esse é o momento que cria um ambiente adequado para, né? E eles estão chegando exatamente nesse horário que esse trabalho está acontecendo, muito provavelmente, do evangelho lá, né? Que cria as condições, diz André Luiz, que são trazidas as entidades infelizes que estão na redondeza para nosso lar, para nossa casa, na hora que acontece o evangelho lá, porque cria as condições de serem tratados. Nossa casa vira uma espécie de ambulatório hospitalar, né? Muito bem. Fomos recebidos amorosamente, diz André Luiz, convidou meu orientador, Carlos Calderaro, a colaborar nos trabalhos de curso. Ele estava vendo um trabalho de espiritualidade ali naquele local. E Calderaro pediu para André Luiz colaborar com o trabalho que estava acontecendo. Né? Trabalho com quem? Com as entidades infelizes que estavam ali, sofredoras, que estavam sendo assistidas. Né? Aí ele diz agora, com valiosa cooperação, assim, aí ele diz, nosso plano. Convidou-me e tal, com a valiosa colaboração das 3 companheiros encarnados. O que quer dizer isso, gente? As preces realizadas pelos pais e pelo rapaz davam todas as condições para que o tratamento acontecesse, como eu falei lá atrás, não vai repetir isso aqui novamente. Porque ele diz que as preces criam toda uma ambientação para o tratamento espiritual, cria todo um âmbito, um clima harmonioso para o clima acontecer. Então, o trabalho estava se realizando em preces, naquele evangelho lá, provavelmente, criou todas as condições para as entidades necessitadas que foram ali chamadas, serem assistidas pela espiritualidade amiga. A assistência não é direta deles, dos encarnados, mas das entidades espirituais, que utilizam esse momento de paz na casa pelas preces para a realização da tarefa. Né? Muito bem. Os 3 companheiros encarnados que prestavam a irmãos recém-libertos, recém-desencarnados, da cruz, auxílios reais. Se foram levados para lá para ser recebido esse auxílio, o trabalho de assistência. Né?
E modalidades vários tipos de trabalho está realizado pela espiritualidade amiga. Digno de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, os três, consagrado ao bem e a iluminação do Espírito. Então, efetivamente, como diz Jesus, quando 2 ou mais em meu nome se reunirem, eu estarei lá presente. No caso, estavam os enviados de Deus lá assistindo os necessitados. Portanto, é tão importante termos o processo de evangelho lá, ou qualquer oração, ou qualquer religião, mas ter a habitualidade, o dia e o horário, porque a espiritualidade tem muito o que fazer. Normalmente ela é designada quando tem um dia e horário certo. Por isso que é muito importante, diz André Luiz, e aqui está a prova, né? Admirando a harmonia daqueles três corações, pai, mãe e filho, unidos no mesmo nobre propósito, pensamentos, o propósito, né? Mirífica luz, olha que bacana. Luz que era emanado por eles, fruto de todo um sentimento de fraternidade e amor, gerava luz que ligava, se interligava entre eles, né? Se entrelaçava essa luz, criando as condições para que o trabalho fosse realizado, né? Então, o Calderaro comentou o seguinte, olha, a família, olha que conceito importante, entender a importância da família. A família é uma reunião de espíritos no tempo. O que significa isso? Normalmente, as criaturas que reencarnam vêm por afinidade no tempo. Uma vez ou outra, aparece alguém que não tem afinidade, que vem em missões. A família recepciona com missões de ajudar, etc, etc. Mas, olha, a família já vem por afinidade muito tempo. Normalmente encarnam juntos, isso que quer dizer, né? É uma reunião espiritual no tempo. E, por isso mesmo, o lar é um santuário. A nossa casa é um santuário onde nos reunimos os que têm afinidades com o propósito de ajudarmos uns aos outros. É o princípio da fraternidade, Deus ajudando uns aos outros, né? Até mesmo aqueles outros que não se afinam, mas pela paz que emana daqueles que se entendem, cria toda uma condição de, gradativamente, esses sentimentos e também aflorando no coração dele, né? A influenciação, ela é importante, até nos obsessores, é importante isso. Muito bem. Muitas vezes, disse, momento na Terra, vários dos seus componentes da família se afastarem da sintonia, às vezes tem pessoas da família que não se sintonizam com os outros, com os mais altos objetivos da vida. Não acontece, às vezes, daquele familiar que é renitente, que é destoa, esse somente é alguém que precisa de ajuda e essa família concordou em recepcioná-lo para ajudá-lo, né? Muito bem. Todavia, quando 2 ou 3 membros da família aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, congregam-se intimamente para a realização do Espírito Eterno, para o processo de elevação, de transformação, processo de engrandecimento, são de esperar maravilhosas edificações. Então, ele está dizendo que esse grupo que é mais afinizado não só ajudam os familiares, mesmo aqueles que não se afinam, que também recebem pela conduta, recebem pelo relacionamento, recebem pelos exemplos, ensinamentos profundos. Mas, como está acontecendo aqui também, no dia do momento dessas reuniões de família, das orações, é muito apropriado para a ajuda, inclusive, das entidades sofredoras que são trazidas por esse propósito. Bom, compreendi que Calderaro estimava esclarecimentos importantes, ampliando a santificante concepção da família, mas o serviço era urgente. Que serviço? De assistência àquelas entidades sofredoras que estavam lá. Não deu para avançar nessa palestra por essa razão. O trabalho continuava. E tem um momento para começar e um momento final. A gente sabe disso, no Evangelho tem um momento. Então, o trabalho das entidades sofredoras estavam lá acontecendo. Não dava para ter muitas conversas, porque ele estava ajudando o desenvolvimento daquela tarefa de assistência às entidades sofredoras, né? O trabalho de socorro aos irmãos, ele continua ativo. De nosso lado, isso é importante dizer, as preces feitas pelas 3 encarnados ajudavam a criar a ambientação para que os desencarnados atuassem, criar todo um clima de paz e de harmonia. É importante. Está dizendo que o trabalho está sendo de assistência às entidades sofredoras por lá era pelos encarnados. Apenas o ambiente foi criado pelas preces feitas pelos 3 encarnados, pai, mãe e filho. Está claro isso aqui. Então, terminado o concurso, terminado o trabalho, o trio familiar, com a expressiva comovedora oração, a prece final, possivelmente do Evangelho, começou a retirar dos companheiros espirituais. Terminou a tarefa, foram fazer outras tarefas que tem muito que fazer, né? E continuou sua família de conversação carinhosa, está dizendo. O pai, a mãe e o rapaz de Marcelo. Muito bem. O pai, sorrindo feliz, do trabalhador do bem, que cumpriu seu dever, feliz pelo êxito do trabalho, dirigiu-se às circunstâncias, quem? A mãe e o filho. Diz, graças a Deus, tudo normal, tudo transcorrendo no clima de harmonia e de paz. Encarando o rapaz com imensa ternura, indagou. Muito possivelmente o pai era um médium e tinha verificado o clima ambiental que estava ali, o clima espiritual que estava ali. Já tudo foi muito bem.
E você, Marcelo, disse o pai, continua bem? Ah, sim, papai, sem dúvida. Disse ele, estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados em que venho colhendo em nossa reunião das quintas-feiras, possivelmente do Evangelho, né? Já que era a casa deles, não era uma casa espírita. Disse ele, disse ele. Aí o pai perguntou, mas tem voltado os ataques noturnos? Que ataques? De epilepsia? Disse, não, papai, não, não tem acontecido isso. Eu estou bem, está tudo tranquilo, estou bem, melhorei bastante. A proporção que me esforço, disse o rapaz Marcelo, no conhecimento das verdades divinas, ou seja, no ensinamento do Evangelho, começa a se assenhorear desse conhecimento e vivenciar na prática do bem, cooperando com a minha própria vontade, ou seja, desperto para as eleições sublimes, né? A aplicação dela na prática, sinto que passo a passo estou me melhorando, me renovando, me transformando, que me esforço intimamente recuperar minha saúde perdida, ou seja, o maior beneficiário, digo eu aqui nas minhas observações, tudo está entre parênteses, gente, é observação minha. É importante entender que quando se faz o bem a alguém, esse bem passa primeiro por nós, nós somos beneficiários desse processo. Quando aplicamos um passo, por exemplo, a espiritualidade utiliza de nós para o passo chegar até lá. Nós somos beneficiários que essas energias passam por dentro de nós. Então, o bem que fazemos, nós somos beneficiários, como aqui Marcelo. Na hora, então, quando eu me esforço para aplicar o bem, colocar a minha vida, me esforço para... Vou recuperar minha saúde. Porque o bem vai ajudando também a cicatrizar as feridas da alma, né? Renovando o homem. Reconheço também que, se me desinteressar no trabalho edificante, me distraindo da minha necessidade de elevação, volto às perturbações, com intensidade. Ou seja, porque o processo de redenção, gente, é continuado. A gente não pode relaxar. Na hora que a gente relaxa, vem as consequências disso. É um processo gradativo. Não há magia nisso, não, gente. A natureza não dá saltos. É um processo gradativo. É um processo gradativo. É isso que a André estava dizendo aqui com essa narrativa, né? Nessas fases, disse ele, o menino, o Marcelo, esperto, quando ele dá uma aliviada, quando não cuida, quando dá uma resvalada no cuidado. Desperta alta noite, os mesmos cansados e doloridos, assaltando os evidentes sinais de convulsão, ou seja, ataques epilépticos, como acontece isso. Deixando-me longos momentos sem sentido, um verdadeiro desmaio em plena noite, porque relaxou dos cuidados na prática da vez do bem. O jovem sorriu, e a esta singela confissão, o pai contou, felizmente, porém, agora me consagro, disse ele, zeloso e árduo, a tarefa da espiritualização, de renovação. E reconheço que os passos de mamãe são mais eficientes, ou seja, ele diz que quando a mãe aplica os passos nele, ele sente cada vez melhor, muito provavelmente pela afinidade que tem mais com a mãe. Bom, eu estou mais receptivo, disse ele, observa a boa vontade e é fator decisivo do bem-estar. Ele constatando que quando esse é o pai, os passos da mãe, se sente mais à vontade e tal. Os ouvintes entreolharam-se contentes, o pai, a mãe e ele, e o entendimento continuou nas belas sugestões. Muito bem. Então, o Calderário, disse a André Luiz, certo, não precisaria esclarecer que Marcelo, aquele jovem, aquele filho, se entretém, ou seja, se afina com os pais. Ou seja, há uma afinidade espiritual dos três, tá? Porque eles comungam do mesmo propósito, estão realizando o mesmo trabalho. E os outros? Né? Possui outros irmãos, Marcelo, mas que não se afinam com a missão sagrada do casal. Lembra que falamos lá atrás? Que às vezes tem alguns que destoam, né? Mas a ajuda desses que estão em equilíbrio ajudam-se a eles próprios, o equilíbrio da casa e também aquele outro, que recebe reflexamente também o bem que é praticado naquele lá. Ele, quem? Marcelo, é portador de sentimentos elevados, generosos. Isso quem diz é Calderário, onde é Luiz. Eu vou explicar agora por quê. Por que ele tem esse problema epilético? Tem, como quase todos nós, um pretérito ou um passado intensamente vivido de paixões e excessos de autoridade. Lembra que aquele rapaz do passado, do capítulo, aquele todo cheio de problemas graves, ele abusou da autoridade, e André Luiz fala lá que esse Calderário fala que os abusos da autoridade trazem sequelas graves, né? Também Marcelo teve esse processo parecido, né? Ele não diz aqui qual foi os crimes, na sua minudência, mas fala que ele abusou também da autoridade, né? Exerceu outrora um enorme poder, ser um homem poderoso, mas não só de usar esse poder no sentido construtivo, não. É o caso paralítico lá do caso passado também, né? Senhor de vigorosa inteligência no passado, eram muito inteligentes, de alto nível intelectuais, eram muito inteligentes, com grandes possibilidades intelectuais,
mas de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Não utilizou do seu poder, nem de sua inteligência para ajudar a outrem. Lembrando que tudo que temos é o quê? Nós somos um mero usufrutuário dos bens materiais, da inteligência, das condições e tal. E nós temos que colocar essa inteligência, esses ensinamentos a serviço do próximo. É assim o trabalho de fraternidade em nome de Deus. Os que mais sabem ajudam os que menos sabem, os que mais têm ajudam os que menos têm. Mas ele não. Teve um grande poder, mas não se preocupava, não se sensibilizava em ajudar os outros, né? Portador de vários títulos honoríficos que a sociedade dá, essas pessoas se destacam por intelectualidade, mas muitas vezes esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Ou seja, a preocupação dele era com ele, só os outros. Uma visão egoísta, e Jesus dizia que o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. Impôs pelo seu absolutismo, ou seja, preponderava o pensamento dele, os outros não estavam muito preocupados. É a visão clara de um egoísta, né? E intensificou a lavra, ou seja, o plantio de espinhos, que dilaceraram mais tarde. Ou seja, chegar a conta mais tarde, nós sabemos disso. Todo o mal que fazemos deve ser reparado. Dizia Jesus que nós devemos pagar até o último centil. E ele, Marcelo, utilizou inadequadamente os bens que lhe foram dados em empréstimo, que temos que prestar conta depois. Essa é a grande questão. Chegada a colheita, do que plantou outrora, e nefanda a messe de dores, experimentou sofrimentos atrozes. Ou seja, a consequência de sua inanição, de sua insensibilidade para ajudar os outros. Inúmeras vítimas dele o esperavam ali no sepulcro e arremeteram contra ele. Os processos obsessivos, aqueles inimigos que sofreram dele, as suas ações ou omissões, foram para cima dele do gosto de gato. E quando a gente volta para cá, é como se voltou numa grande viagem, meus amigos. Está lá na rodoviária ou no aeroporto, quem gosta da gente, mas também aqueles que vêm cobrar a conta, não é assim? Bom, era o caso dele. Entretanto, cerrou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou bem e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Ou seja, ele tentou renovar-se, transformar-se e criou alguma simpatia em torno de si. Daí nós vamos ver o processo intercessivo, como acontece isso. Como aquela mãezinha do rapaz na semana passada, como a André Luiz sofreu a intercessão da mãezinha. A intercessão é muito importante, né? Através da oração, etc. Tá, devotamentos desses que gostavam dele, né? Contudo, houveram que aguardar a oportunidade de auxiliar. Por quê? Por quê? Né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a pessoa, para ser ajudada, precisa se ajudar-se também. E nem sempre você está em condições. Lembra que André Luiz passou 8 anos no umbral, não é que faltou auxílio, não. 8 anos o ministro Clarence tentou ajudá-la a pedir da mãe, mas ele não está na revolta que se encontrava. O desequilíbrio que estava, não tinha condições. Só quando cansou de sofrer e rogou aos céus, banhado em lágrimas, socorro, criou as condições para ser assistido. É o mesmo caso aqui de Marcelo. Os inimigos, que eram massa compacta e gritavam furiosamente invocando a justiça vulgar, porque foram prejudicados por ele, retiveram no longo tempo nas regiões inferiores, possivelmente nas regiões abissais de dor e sofrimento, nas regiões de sofrimento, regiões infernais. Saciaram o velho esse propósito de vingança, né? Que eram entidades infelizes também. Se não fosse, não teria se vingado. Se viciaram de organização perispiritual. Nós vimos muito bem, naquele caso do rapaz passado, que o perispírito era todo deformado em função não só do seu espírito culpado, que tem a capacidade de deformar, mas também pela injunção, pelo ataque direto das entidades infelizes, que criam sérios e graves problemas. Era o caso aqui, que ele passou muito tempo. Já claro que é muito importante entender isso. Marcelo já venceu essa etapa, mas Calderaro está mostrando que ele ainda hoje tem reflexo daquele passado. Ele já passou a fase daquele rapaz passado. Mas, mesmo assim, até é isso que ele quer mostrar. As sequelas ficam. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vários vastos anos, ou seja, passou muitos anos purgando ou sendo vítima da sua própria consciência culpada, que o acusava e era o elo com as entidades infelizes. É um chama. Por mais que suplicasse e por muito insistissem, os elementos intercessórios dos que pediu ajuda e podiam ajudá-lo, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso, olha aí o remorso, gente. O remorso, volto a dizer, o remorso é sempre um ponto de sintonia do ofendido para o confessor, do ofensor para o ofendido. É a ponte. Se não sai da minha cabeça e minha mente está o tempo todo cobrando de mim algo de mal que eu fiz, ora, isso faço a ponte direto com o confessor. Ele me localiza fácil,
né? E cria todas as condições do processo obsessivo dramático. Nós vimos nos casos anteriores, né? Nós vimos lá o caso de Marcelo e Camilo, Pedro e Camilo, lá naquela história do assassinato. E é assim que funciona, né? Muito bem. Os desequilíbrios, assim, o remorso é sempre um ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E nosso amigo trazia consciência fustigada de remorso cruéis, do mal que fez, né? Os desequilíbrios perispirituais flagelaram-no, ou seja, trouxeram graves sequelas no seu perispírito. Foi lesionado. Assim que atravessou o pórtico do túmulo, que desencarnou, obstinados anos a fio do processo obsessivo, a consciência ocupada, o remorso. Feito um breve intervalo da explicação de Calderário, então ele voltou a dizer, André, muito curioso, perguntou, mas isso quer dizer, então, que o sermão de ataques epiléticos, quando ele foi explicando isso, Calderário já pegou o raciocínio e disse, muito raramente, disse ele, os processos epiléticos, os ataques epiléticos, são alterações do encéfalo, são meras alterações do encéfalo, procedendo de golpe na cabeça. Não, são raros. Normalmente, quem tem ataque de epilepsia decorre de problemas da alma. Diz aqui, ó. Então, explicou o Calderário, cortando o raciocínio. E, geralmente, é a enfermidade da alma, é reflexo que fizemos no passado. Os ataques de epilepsia é decorrente desse complexo de culpa e da injunção da realidade infeliz sobre nós. São as sequelas da alma, das ações reflexos do passado. Independente do corpo físico. Do corpo físico é aquela, se é uma pancada na cabeça, e essa epilepsia pode ser uma pancada na cabeça. Nesse caso, a grande esmagadora maioria, não, são das complexos de culpa da alma, que apenas registra, o corpo físico apenas registra o ataque, porque se o ataque vem de perispírito, toda a doença do espírito, a doença do corpo são reflexos da alma, mas o ataque vem via perispírito, da consciência culpada, né? O corpo registra, claro. Se o perispírito entra em crise, o corpo físico também, que são cópias, né? Nesse caso, apenas são reflexos, ou seja, o corpo físico recebe o reflexo do perispírito doente. Longe vai o tempo, disse ele, em que a visão admitia o paraíso e o purgatório como simples regiões exteriores, ou seja, um local estabelecido. O céu ou o inferno é ali. Não, já faz longe isso que não entende. Não. O céu e o inferno, em essência, são estados conscienciais. Se eu passo a minha vida inteira praticando o bem, o amor, a fraternidade, a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, o que é que eu estou atraindo? As entidades do bem. Portanto, eu posso ter um céu encarnado. Viver em paz com meus irmãos, com meus familiares, com meus amigos, ser querido e amado. Porque de pronto que colhe. Entretanto, aqueles que têm a vida inteira, planejam, praticam, vivenciam o mal, cometem erros graves, então o inferno é em vida. E quando desencarnam, vão para um lugar compatível? É isso que está dizendo. Não, são estados conscienciais. Nós vimos aqui o caso lá de Pedro, culpado por ter assassinado Camilo, e por aí vai. Como esse caso, o menino com problemas graves, culpado, se sentindo culpado. É a mente, volto a dizer, o tribunal mais inclemente de tudo, né? Por isso que eles falam que são estados conscienciais, céu ou inferno. Esse entendimento é uma compreensão de si. E se alguém agiu contra a lei de Deus, né? Vê se há dentro de si mesmo. Somos compelidos a concluir. Sim, esse contra a lei de Deus, dentro de si mesmo, de cada um de nós, nossa consciência, em processo retificador. Nossa consciência exigirá a renovação, porque a culpa já ela posta. Enquanto ela foi trabalhada, não foi trabalhada, ela ouve o nosso porão, isso vai continuar a refletir em nós, né? Tanto quanto o tempo seja necessário, mais longo ou mais curto, dependendo da gravidade da situação. Nós vimos que vários casos dessa natureza, né? No caso, aquele jovem, no capítulo passado, 200 anos que vem lutando sem renovar. É um processo longo, porque o mal foi imenso criado por ele, né? Muito bem. É muito culpado. Ante a realidade, disse ele, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades decorrentes do corpo, como falei, se comeu alguma coisa, fez mal, bateu a perna, machucou, isso é do corpo, não é da alma, né? Outras inúmeras há para o desvio da alma. Muito boa parte das males graves são decorrência do problema da alma, que é a da alma doente, reverbera no corpo físico, assim quer dizer, né? Caldeirão, então, fez uma pausa, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, voltando à situação atual dele, ele falou aqui qual é a consequência do quê? Por que ele tinha os ataques epiléticos, né? Cabe dizer que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo do cálice das provas. Ou seja, ele renovou-se,
transformou-se, faz uso da oração, faz o trabalho no campo do bem, que vai retificando gradativamente, está se renovando, né? Diz ele. Né? Muito bem. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas deles, tornadas em algozes, que foram vítimas no passado, mas de algozes, para cobrar dele a conta, o abalaram com tremendas convulsões epilépticas, através de choques e padecimentos inenarráveis. Estão lembrado que quando aquele espírito, um dos dois espíritos infelizes que perturbavam aquele menino epiléptico, colocou o dedo no cérebro com desequilíbrio grave, que Caldeirares que emitia energias negras como se fosse piche, que era estiletes de sombras, de trevas. Bom, essas questões muito provavelmente aconteceu com o nosso amigo Marcelo no passado, né? Mas esses sofrimentos retificam o homem. É a história que a dor ensina a gemer? Muito bem. Clarear os horizontes íntimos, foi se renovando, se transformando, pelo trabalho, pela prece, por aí vai. Tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com um prestimoso sábio, orientador espiritual, porque se liga a ele há muito tempo passado. Quem intercedeu por ele foi socorrido e amparado pela intercessão desse sábio orientador, que Calderari não diz quem é, provavelmente foi ele mesmo, né? Ele não diz isso, mas deixa claro que foi um espírito com uma certa grandeza espiritual que ajudou quando ele estava em condições de, quando ele passou por aquela fase, como André Luiz, quando depois de sofrer 8 anos, mesmo Calderari, mesmo o ministro Clarence tentando ajudá-lo, só depois de 8 anos que ele conseguiu. É o que está dizendo aqui, depois de muito tempo, né? Foi socorrido. Então ele procurou saber ansioso onde é que estavam as almas queridas deles, as afinidades, né? E foi dito que os laços mais próximos dele estavam todos encarnados, trabalhando na carne, trabalhando no bem. Olha que coisa interessante. Onde é que estão os meus entes amados? Os pais, familiares, irmãos e tal. Suplicou, então, quando ele soube que estavam todos encarnados, rogou a Deus, rogou o amigo espiritual, a reencarnação. Porque era uma oportunidade de ouro de se renovar, de se retificar, de se transformar com a companhia e a presença desses entes amados que auxiliariam no processo de redenção. Então, se comprometeu, assinou o compromisso do concurso espiritual na crosta. Não, me reencarne que eu vou trabalhar no campo do bem. Fez muitas promessas a fim de resgatar os irmãos débitos, que ele, na companhia dessas entidades venerandas e do bem, teria as possibilidades. Né? Então, colocando no bem e na evolução dos inimigos. Sim, veja só, e resgatar o débito, como faz isso? Praticando o bem, mas, acima de tudo, no trabalho de renovar e ajudar aqueles que prejudicam no passado. Isso é importante a gente entender. Nós temos, sem dúvida nenhuma, o papel de ajudar aqueles que prejudicam no passado. Essa é a parte da retificação. Esse comprometeu o ar. Então, diante dessas promessas e da dádiva, apoiado pelo mentor, esse mentor venerando, ele conseguiu a reencarnação, né? Tornou, então, a esfera carnal e reiniciou, junto aos pais amorosos, o aprendizado. Utilizou, ultimamente, renasceu, respeitando os laços de carinhosos, com aqueles que têm afinidade com pai e mãe, os quais, sendo vinculados no curso de muitos anos, destes vividos em comum, ou seja, ele já tinha uma afinidade do passado, né? E ele, então, foi recebido com tanto amor e carinho que criou todo esse fortalecimento para buscar a sua redenção difícil, se redimir dos débitos e ajudar aqueles a quem prejudicou. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Quando eu dizendo, agora, nessa encarnação, diante dos pais amorosos, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas. Ou seja, ele tem aproveitado tudo aquilo que recebe da espiritualidade, junto aos pais amorosos, e ele está aproveitando tudo. Aí está recebendo ajuda, que vem no terceiro andar. Lembra que nós falamos do terceiro andares? Muito bem. Desde os tenros anos, desde pequenininho, preocupou-se em reajustar as preciosas qualidades morais, ser uma pessoa correta, digna, caracterizada desde menino pela bondade, a obediência aos pais, a docilidade e a ternura naturais. Qualidades sublimadas de quem deseja se renovar, se transformar. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado pelos antigos perseguidores invisíveis, mas até então não conseguiram atingi-lo. Essa é a questão. Lembra da história de quando nós temos um processo de que a reencarnação ele vai até os 12 anos? Lembra? Que nesse período inicial nós somos profundamente influenciados pelos pais
capaz de nos renovar, nos transformar, mas quando chega uma determinada idade, quando completamos a reencarnação, a gente atinge a plenitude de quem somos nós mesmos. Aí nós ficamos a descoberto, é isso que está colocando, né? Muito bem, isso aqui, ó. Tá. Não se achava eles atraídos em virtude do serviço regenerador, quem? As entidades espirituais infelizes, trabalho regenerador, que submeteram o menino. Mas ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento do sono, proporcionado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Mesmo durante o corpo físico, não, mas à noite sofria isso. Tudo prosseguia sem grandes menções, mas sob a vigilância dos pais, com o amparo dos benfeitores invisíveis, ou seja, ele tinha assistência dos pais, mas também a ajuda dos benfeitores espirituais, que nos ajudam sempre. Deus nunca abandona os seus filhos, nunca. Todos nós sabemos, ninguém está deserdado na terra, não. Nós somos amparados pelos amigos espirituais ou anjos da guarda, como diz a doutrina católica, né? Preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Ele está sendo preparado pela espiritualidade amiga e pelos pais para atividades no campo do bem, vindouramente, né? Está sendo lapidado, transformado, e a infância e a adolescência são momentos adequados para se ir lapidando, sendo podado aqui e ali, em eventuais e mais inclinações, né? Contudo, aí vem a história da conclusão da reencarnação, contudo, logo que se consolidou de posse do patrimônio físico, quando terminou a reencarnação, se volta a ter você próprio, na sua inteireza, ultrapassou os 14 anos. A reencarnação se completa aos 12 anos, né, de André Luiz. Ultrapassou os 14 anos de idade. Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada, é a reencarnação completada. André Luiz não volta a explicar isso, ele já explicou lá atrás, em outras obras. Isso que ele não volta a falar, você gosta da didática dele. Com a organização perispiritual plenamente identificada, com o invólucro fisiológico, né, passou a rememorar, a relembrar, coisa que não acontecia antes da reencarnação estar completada, a lembrar os fenômenos vividos, o que fez no passado. E surgiram as chamadas convulsões, os ataques de epilepsia, com certa intensidade, quando ele completou o processo de reencarnação. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários. Que antídotos? Para vencer esse problema, refugiando-se na quem? Na residência dos princípios nobres, da prece, do trabalho do bem, etc, etc. Isto é, na região mais alta da personalidade, lá no terceiro andar, lembra do castelo? Onde se busca a assistência da espiritualidade amiga, pela prece, pela oração, e a assistência vem sempre lá pelo terceiro andar, como foi explicado no passado, né? Muito bem. Pelo alto da oração, ele faz essa conexão com o divino, porque entende a oração é uma conexão com o Pai, né? Que envia seus emissários de amor, através da conexão sentida da oração. Pelo entendimento fraterno com a família, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Ele buscava se renovar, se transformar, trabalhar no bem e colocar a enxada na terra no bem. Certamente os frutos virão. Limitou a destarte, a desarmonia neurastênica. Ou seja, ele passou a ter um aqui, outro acolá, as crises epiléticas, que tinha antes eram muito comuns, né? Pelo trabalho, ele foi se melhorando. Foi reconquistando o próprio equilíbrio, dia a dia, mobilizando a arma da vontade. Ele colocou seu coração a serviço do bem, voluntariamente, desejoso de se renovar. Por isso, a melhora veio. Muito bem. Isso que está contando, tudo isso é Calderaro e André Luiz, para entender. Está contando André Luiz, mas que André Luiz nos repassa para que nós possamos também colocar em nossas vidas, entender os reflexos desse processo todo. Por isso que eu digo que a obra de André Luiz é um convite, é um deleite à renovação. É um chamado de Deus, gente. É um despertar para a felicidade. E darmos um aproveitamento mais adequado às nossas encarnações. Por isso é cheio de bênçãos. Né? Muito bem. Recebendo a luta com serenidade, os desafios que ele teria que fazer com paciência, instalou em si próprio valiosas qualidades receptivas. Olha, o que significa qualidade receptiva, gente? Na verdade, receber os ensinamentos ou receber as orientações da espiritualidade dele, ou pela intuição, provavelmente, ou pela mediunidade. Tudo faz que ele não diz detalhe, mas ele passou a ter receptividade. O seu aparelho, o seu perispírito, a sua pineal, passou a receber as intuições ou as orientações daquele espiritual que está lhe ajudando. Passou, sim, favorecendo-nos quem? Aos espíritos. O concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos, remédios para o tratamento das epiléticas, ou dos choques, que antigamente era muito utilizado choques em pessoas com um problema dessa natureza.
a qual esses tratamentos do remédio, dos choques, provocando estados anormais do organismo perispírito, tem reflexo no perispírito, está dizendo, vimos isso também no capítulo passado, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, sem o combater nas origens. Quer deslocar os males, gente? Trazer do espírito para o corpo. Não resolve. Ou seja, porque o problema é de origem espiritual, não é física. Se você não trabalhar a origem, você trabalha suas causas, ele está dizendo isso. Está dizendo que o processo hipnóticos e os choques, ele vai apenas trabalhar nos efeitos, não nas causas. Se a causa é espiritual, não vai resolver o problema. Só vai até agravar as questões do corpo físico, está dizendo. No caso dele, Marcelo, né? O caso Marcelo oferece, por isso, características valiosas. Ou seja, ele está nos trazendo alguém que tem um problema grave do passado, problema de ordem espiritual, e qual é a forma de tratar. Para quem vem esse recado? Para todos nós que temos algum parente ou um familiar que tem um problema de quê? Ataques epilépticos. Que muitas das vezes não se resolve só com remédio ou com choque. Deve buscar, sim, a terapia religiosa, notadamente. A da casa espírita, essa é a questão dele, porque o problema é na alma, se você não cura a alma. Aliás, nós já vimos aqui em outros casos que boa parte dos problemas de loucura são reflexos de processos obsessivos ou de problemas do passado. Boa parte dos hospitais ou dos hospícios, provavelmente, se tivesse aquelas criaturas sendo submetidas a tratamento espiritual, melhorariam muito, porque são problemas, normalmente, decorrentes do problema da alma. Certo? Muito bem. Quando eu dizendo, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiaram quem? A espiritualidade e os pais, adaptando-se à realidade que vem sendo o médico de si mesmo. Única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Ou seja, se nós somos o médico de nós próprios, trabalhando no nosso coração, tirando as raivas, os ódios, os sentimentos inferiores, infelizes, harmoniosos, ora, a ira, tirando a revolta, e etc., nós vamos pacificando nossos espíritos, não é não? As pessoas que vivem uma vida contemplativa raramente adoecem. A gente vê aqueles monges do Tibete, que sobe as montanhas do Tibete, o cara com 80, 90 anos, com a saúde extraordinária, porque está em paz com a sua consciência, né? As doenças das almas, volto a dizer, as doenças do corpo, normalmente são reflexos da doença das almas, onde ela já disse lá atrás, né? Muito bem. Isso é ser um médico de si próprio. Você está dando medicamento para você próprio, a paz, a harmonia, a prática do bem, do amor, da fraternidade, etc. Né? Muito bem. Quando eu dizendo, neste instante, dessa conversa, o rapaz despedia-se dos pais. Você terminou a tarefa e ele foi dormir, foi descansar, né? Recolheu o leito, depois de limpar a mente, em pensamento de paz e gratidão, provavelmente a prece na hora de dormir, muito provavelmente. Não diz aqui, mas dá a entender isso. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso, pelo desdobramento. E vinha ter com quem? Com André Luiz e com Calderaro. Se vinha ter conosco e tratou com muita alegria, porque certamente ele conhecia Calderaro. Por isso que dá a entender que esse benfeitor tinha sido Calderaro. Dá a entender, ó. Veio ter conosco, em desdobramento, saudando Calderaro com especial carinho, o que dá a entender. Ou que, na verdade, ele é o benfeitor dele no passado, ou agora. De tanto ser tratado ele já tem uma intimidade espiritual na hora do desdobramento. Muito bem. Então, Calderaro apresentou a André Luiz, ele se mostrou muito afável, mostrando profunda lucidez. André Luiz ficou até impressionado com a lucidez do rapaz, né? Abraçaram a ambos, abraçou tanto André Luiz como o Calderaro, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou as esperanças do futuro, do porvir, que ele tinha muita esperança, etc. Expôs ardente o desejo de trabalhar com a difusão do espiritismo evangélico, tinha o propósito de trabalhar no campo do bem, na área do trabalho evangélico, da caridade, do amor, da fraternidade, enfim, etc. Dispôs a colaborar na obra edificante dos pais que vem realizando. Ou seja, os pais eram espíritas, claro, pela informação aqui. Ou seja, mas lembrando o trabalho que ele tinha na missão dele de assistir aos sofredores. Os pais trabalhavam isso, mas ele, em pessoal, também tinha o papel de ajudar quem prejudicou no passado. Ele com uma tarefa difícil. Você lembrando que prejudicou a criatura no passado, enquanto você não trabalha dentro de você. São as cicatrizes que vamos ver aqui agora, no caso de Marcelo, né? Muito bem. Referiu-se para admiração de André Luiz às atividades do nosso lar, indagou das minhas impressões do nosso lar. Ou seja, essa informação, muito provavelmente, ele veio encarnar do nosso lar, porque conhece tudo do nosso lar. Trouxe detalhes, você é do nosso lar, como é que está isso, como é que está aquilo. André Luiz foi impressionado das lembranças, dos detalhes, certamente.
muito provavelmente ele tem encarnado de lá, até porque Calderário é um trabalhador do nosso lar, né? Então, muito possivelmente, aqueles links que eu falei há pouco tempo, talvez o benfeitor seja o próprio Calderário, por conhecê-lo de lá do nosso lar, né? Ele não diz aqui, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes. Sendo ele foi surpreso com a verbalidade dele, com a desenvoltura dele, com o estado d'alma dele, foi muito impressionado positivamente, né? Muito bem. E a conversa no meio, esse papo informal entre os três, André Luiz, Calderário e ele, desdobrado em espírito, quando dois vultos sombrios, cautelosamente, se aproximaram de nós. Ora, deixa mais ou menos claro que eles se desdobraram e provavelmente saíram da casa. Ou saíram da casa, muito provavelmente no local que estavam, e talvez tenham passeado fora, né? Porque, possivelmente, se a casa continuasse com as barreiras vibratórias, essa criatura não teria acesso. Isso é. Mas já claro também que, se, na verdade, o trabalho concluído de assistência, talvez essa barreira tenha saído. Vamos ver. Muito bem. Continua aqui. Quem seriam, dizendo ele, aqueles míseros transeuntes desencarnados, de aparências desarmoniosas, um espírito infeliz? Inteiramente distraído, quem? Marcelo, não percebeu a chegada deles, continuou a comentar humildes, começando eles três. Mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente da calma. Quando viu os dois, ficou nervosíssimo, perdeu a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, ou seja, de pronto ele recebeu o choque por ver aquelas duas criaturas, e Marcelo empalideceu, levou a mão direita ao peito e regalou os olhos desmesuradamente, ou seja, de pronto aflorou as questões do passado. De repente ele acessou a quem? Acessou o purão, sua consciência ocupada, o seu remorso, por ter prejudicado aquelas criaturas. Aflorou tudo. Só a cicatriz, como me reporto. Ele foi trabalhado, mas continua ainda a cicatriz. Ou seja, a pele da ferida está fininha. Qualquer passar a unha pode rasgar e vir todo esse processo à tona, né? Reparei que as ideias dele embaralhavam o cérebro perispiritual, você ficou perturbado claramente. Por que perispiritual? Porque estava desdobrado, né? Não era o corpo físico, estava desdobrado. E que não conseguia ouvir-nos. Por mais que André Luiz e Calderário tentaram tranquilizá-lo, não conseguia. Ficou desesperado quando viu as entidades. Desprendendo o cérebro do nosso braço, estava abraçado os três, e correu desabadamente em todo o corpo. Ora, muitas das vezes a gente retorna apressadamente ao corpo, e a gente, a sessão está caindo, é quando a gente encontra alguém que a gente não gosta do lado de lá, uma entidade infeliz. A gente volta para o corpo para se abrigar. Foi o que aconteceu com ele. As lembranças dolorosas do remorso fez com que ele voltasse a se abrigar no corpo físico, porque naquela casa, era uma casa salvaguardada por ter uma casa edificada e harmoniosa, né? Muito bem. Quis detê-lo. André Luiz quis pará-lo, tranquilizá-lo, mas pois conosco estava perfeitamente sintonizado, os três, uma conversa harmoniosa, mas algo mais forte que a cordial, que conhecimento cordial, algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo. André Luiz deixou uma lacuna, lá na frente a gente vai ver. Poxa, André Luiz, poxa, eu conheço esse camarada de algum lugar, eu tenho uma afinidade com ele, não sei explicar de onde é que vem, mas tenho uma afinidade. Algo mais forte unia-me àquele novo amigo, que André Luiz explica aqui. Vamos ver se na frente ele vai explicar. Né? Tem uma afinidade. O que reconheci desde o primeiro momento. De pronto você sentiu afinidade com aquela pessoa, é porque há laços. Se vocês estão lembrados lá na conversa de André Luiz, lá em nosso lar, na conversa com a mãe de Lísias, ele também sentiu, Dona Laura, essa afinidade. Que ele não diz de onde é que veio, mas certamente é questão do passado. Ele sempre deixa essas questões para a gente entender que as afinidades são fruto de contatos passados, que ele não pode lembrar agora. Não pude, porém, fazê-lo, não pude segurá-lo, né? Mas Calderário exclamou, deixa, André Luiz, ou seja, deixa, vamos acompanhá-lo. Não podemos esquecer que Marcelo não se encontra perfeitamente curado, ou seja, a cicatriz está recente, né? Indicando as entidades provocadoras, a pequena distância, prosseguiu esclarecendo, Calderário. Assim, para a apresentação dos inimigos de outra época, né? Alterar as condições mentais. Ou seja, de pronto ele fez o link, ligou, lembrou, o remorso bateu, né? Receoso aflito, dizia ele. Receoso aflito, teve um regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores, que foi penosamente perturbado por essas criaturas, né? E também lembrou do mal que eles fez essas criaturas, né? E tinha medo que isso voltasse a acontecer diante da presença dele, né? Em face da tempestade iminente. Ou seja, assim, há muitos anos
nas esferas inferiores, busca apressadamente o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre de único refúgio que dispõe em face da tempestade iminente. Ou seja, ele voltou para o corpo físico, provavelmente para dentro de casa, onde estava o corpo físico, porque lá ele encontrava refúgio. Era um bunker, digamos assim, de proteção pela casa ser um ambiente protegido pelas entidades luminosas. Né? Os espíritos irradios bateram em retirada. Quando viram essa situação, viu que não podia fazer nada contra ele, foram embora. Né? E tomaram o interior. Então, olha como diz aqui. E tomamos o interior doméstico. Está claro aqui, se ele tomou o interior doméstico, que eles estavam fora da casa. Quando, de repente, Marcelo volta para o corpo de carne, porque lá se sentiu protegido, então Calderário e André Luiz estavam fora, os três estavam certamente passeando, voltou, estava dentro de casa, para acompanhar a situação. Onde encontramos o jovem, tomado de contorções, um ataque epilético. Né? Abracei-o, disse André Luiz, como se fizesse um filho querido. Mostra que ele tem afinidade com outros, com o Marcelo. O ataque amainou, diminuiu, sem, contudo, cessar de tudo. Ergui os olhos a Calderário e interroguei. Mas por que tal distúrbio, Calderário? Ele vai explicar agora por quê. Né? Mas que coisa é essa? Por que essa consequência? A câmara de Marcelo permanecia isolada. Que câmara de Marcelo? O quarto dele. Por quê? Porque a casa dele era protegida por barreira vibratória. Né? Quanto ao contato direto com as entidades inferiores, parecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos salutar atmosfera de pensamento? Então, Calderário explicou. Olha, deixa eu primeiro assistir o rapaz que está em convulsões, depois eu lhe explico esse processo todo. Muito bem. Opa. Em breve, dominou desamantes. Passei aqui. Sim, aí ele disse, olha, passei 2 vezes aqui, não. Chutou, incomodou. Tá. Observa, aí diz então, aí André Caldeira diz, observa o campo orgânico dele, vê a desarmonia dele, exatamente, em particularidade com o cérebro. Aí André diz, notei que a luz habitual dos centros endócrinos estava empalidecida, que a epífise, que é a glândula pineal, emitia raios anormais, ou seja, houve uma desorganização total. O encéfalo, desequilíbrio completo, das áreas mais altas áreas do cérebro, de onde vem o terceiro andar, emitia raios, mas uma coisa desconecta, o organismo está todo desequilibrado, né? E esses raios chegavam até o córtex, que é o segundo andar, não é? Os próprios centros motores, inclusive a memória, está tudo desorganizada. Inani está desmaiado, estava inoperante. Esses raios anormais que eram emitidos do terceiro andar, penetravam as camadas do profundo do cérebro. Você ficou todo desequilibrado, em vez de destrambelhamento, como diz, a tensão muscular. Ou seja, como, na verdade, o contato de Marcelo com aquelas entidades trouxe como consequência essa série de problemas, desencadeou todo um processo de desequilíbrio no rapaz, né? Muito bem. Aí, enquanto isso, Marcelo, espírito, que voltou para o corpo físico, contorcia em angústia, ou seja, está tendo um ataque epilético. Justaposto a Marcelo forma, é o corpo físico. Ele não voltou para o corpo de carne. Encarcerado na inconsciência orgânica. Presa a convulsões, que me confrangiu, que está em sofrimento a minha alma. Ele está penalizado no processo do rapaz, porque ele tem grande afeição. Ele não sabia onde é que vinha. Após ter tido exame, indaguei a Calderário. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontrava sob o guante. Guante, gente, é um instrumento lá da Idade Média, que era uma espécie de mão de ferro, tinha as armaduras. Ou seja, ele não estava sob o domínio dos perseguidores encarnados. Explicar isso. Não estava sob o domínio deles. Mas em nossa companhia, Adelísio, eu queria explicar isso. Então, Calderário disse que o socorro magnético, que agora em ação de socorro magnético, ou seja, Calderário aplicando o passe, socorro magnético para acalmar o rapaz, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendou aguardar mais um tempo para poder dar as explicações. Né? Em breve, dominou a harmonia, ou seja, os passes aplicados por Calderário acalmou o rapaz, o socorro veio e acalmou. Envolvendo o campo mental, emissões fluídicas, balsâmicos, passes aplicados, contornou o problema. Marcelo aquietou-se, refez da atividade cerebral, como se fosse uma praça que estava no tumulto e medo, uma confusão, que voltou à calma, foi descongestionada. Era mais ou menos assim. A célula nervosa voltou a ficar normalizada, o endócrino regressou à normalidade, sim, ele voltou à normalidade. E então, quando ele se acalmou de tudo, Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono. Ou seja, o espírito dele desapontado não aconteceu. Pois Calderário achou conveniente proporcionar dormindo, não lhe permitindo a retirada do corpo. Ou seja,
não permitindo de pronto o desdobramento espiritual. Não, deixa ele repousar um pouco, descansar. Nos primeiros minutos de paz em que sucederam a forte crise, ele precisa se refazer, reequilibrar, deixa ele descansar, repousar, o espírito e o corpo junto, né? Observando o rapaz de São José Luís, no aconchego do leito, o instrutor fitou-me, continua então o Calderari falando, perguntou: você lembra, Zé Luís, dos reflexos condicionais de Pavlov? Zé Luís, claro, porque era médico, tinha conhecimento da literatura médica, como não? Recordava-me sim, da famosa experiência dos cães, aplicada a fenômenos outros no campo da medicina. Pois bem, prosseguiu o Calderari bondoso, o caso Marcelo verifica em consonância com os mesmos princípios. E o que era a experiência de Pavlov, gente? A gente vê isso muito lá em psicologia, eu lembro no curso de Direito, eu paguei uma matéria sobre isso. É o seguinte, Pavlov, que era um cientista russo, ele estudando o comportamento dos cães, ele notou que toda vez que o tratador chegava para dar comida nos cães, os cães começavam a salivar. Bastava ouvir os passos do tratador. Eles começavam a saber que recebiam alimentos, começavam a salivar na alimentação. Isso era um movimento condicionado. De pronto já tinha uma reação em função dessa situação. Essa é a história. Que depois Pavlov trouxe para o campo da medicina quantas aplicações, que ele está dizendo que lembra aqui dessa história toda. Muito bem. Ó, em experiências passadas, Marcelo errou em muitos modos, e o remorso, imperiosa força do serviço divino da lei, ou seja, o remorso é o instrumento pela qual essa retificação acontece, você lembra do passado delituoso e dá o acesso para que as entidades cheguem, e a gente sabe que a dor ensina a gemer, e a dor traz a retificação, a renovação, nós sabemos disso, né? Guarda a consciência, você mostra lá ainda, a imagem está lá, né? A consciência, qual o sentinela vigilante? O remorso, né? Entregando-o, quem? Marcelo, o que ele fez aos seus inimigos nos planos inferiores. É o caminho pelo qual os processos obsessivos acontecem em função da culpa, do remorso. A imagem está lá. Você sente o medo, lembra de imediato, é o elo para os processos obsessivos aconteçam, né? E conduzindo a colheita de espinhos que semearam. Ou seja, vem os obsessores, obsidiá-lo, cobrar conta, né? Logo após a perda do vazio, quando ele desencarnou, nos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Isso aí está tudo lá no porão, gente. Não dá para a gente apagar tudo nos caminhos da alma, né? A gente explica isso. Em consequência disso, dessa consciência ocupada do remorso, de tais desvios, perambulou desequilibrado de alma doente, depois que desencarnou a primeira vez, depois desses desatinos terríveis, exposto à dominação das antigas vítimas, que viraram verdugos. Desarranjou o centro perispírito, nós vimos esse caso lá no caso anterior do capítulo, enfermando para muito tempo. Ou seja, foi lesionada o perispírito. Todo o mal que a gente faz, a gente lesiona o perispírito. Interessante isso. Aí fica tudo registrado na alma, no perispírito, que é a sede da alma, né? Muito bem. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor, quem intercedeu por ele, que não diz quem é, eu imagino que seja ele mesmo, pela intercessão, e todos nós, diz André Luiz, por mais infeliz que sejamos, tem alguém mais feliz que nós, que nos ama, que nos ajuda em nome do Pai, renasceu mais calmo. Agora, para a importância de resgate dele e de ajudar aqueles outros que prejudicou no passado. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior, ou seja, das entidades de fora, a ajuda é exterior, ajuda de alguém de fora, a intercessão, não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação ímpar. Porque, gente, só quem pode transformar nós próprios somos nós, mudando, renovando, transformando, praticando os ensinamentos por Jesus. A intercessão vem de fora para surgir o socorro. Como estava ali Calderari de Luiz, socorrendo depois da crise, vai lá, aplica os passos e tal. Mas nós somos médicos em si próprios, renovando, praticando bem, trabalhando na seara do amor e da paz e da fraternidade, nós vamos renovando. Então, gente, ó, a cooperação exterior ajuda, mas só ele pode transformar a si próprio. Por isso que ele fala, é o método de si próprio, né? Esse aqui é importante, né? Conservava-se desafogado dos imperiosos adversários, os quais deveria ajudar, ele se comprometeu a ajudar, quando reencarnasse, as entidades infelizes que ele prejudicou no passado. Doravante, contudo, o organismo perispírito arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Ou seja, quando aquelas entidades que provavelmente vieram para ser ajudadas por ele, quando ele viu, lembrou de tudo. Meu Deus, olha aí. Entrou em pavorosa, né? As zonas motoras, ou seja, do segundo andar, o corte, que é o hoje, o presente, de Marcelo, em razão disso. Salientou o contencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes, que é o hoje, a reencarnação, em sua atualidade do trabalho.
constitui uma região perispiritual em convalescência. Lembra que nós falamos essa história? É aquela ferida que sarou, mas ainda está com a casquinha fina. Ainda está lá muito tênue, qualquer coisa pode, qualquer passada da unha pode voltar a ter a ferida, ela rebrotar de novo. Muito bem. Ele continua lesionado, ele é região espiritual em convalescência, ele não sarou de vez, os quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Exatamente isso aqui, né? Se for um corte imenso, cicatrizou, mas está fininho a pele, qualquer coisa pode de novo estourar. Não é isso que está dizendo isso, né? Ao se reaproximar dos velhos afetos, possivelmente eles vieram para ser ajudados, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, não, porque a ferida está cicatrizando, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, que lembra de tudo, com as emoções que lhes desvairam, que desequilibram, afastando-se da necessária harmonia. Ou seja, o remorso arquivado lá embaixo, por a mente desorientada. Porque, gente, a mente é que comanda tudo. A mente é quem comanda tudo através da glândula pineal. Nós estamos lá atrás, no outro livro, né? Lembra? Ele comanda tudo, o corpo, o físico, tudo. É tudo comandado pela mente. É a mente que comanda tudo. Mas ela fica tão desorganizada, tão desequilibrada, desorientada, que abandona o controle, tanto do corpo perispiritual como do fisiológico. Assume condições excêntricas, dispersa as energias, que eles são peculiares em movimento desordenado. Ou seja, há um desequilíbrio imenso. A mente desequilibrada compromete toda a sanidade ou todo o equilíbrio do perispírito, mas também do corpo físico. Passam, então, essas energias a atritarem-se, desequilibradas, a emitir reações de baixa frequência, diz Calderaro, igual a daquele indicia o pensamento alusivo às suas vítimas. Ou seja, aqueles pensamentos que ele viu nas vítimas, lembra de tudo, desequilibra completamente. Essas emissões destruidoras desses sentimentos, etc., invadem a matéria delicada do córtex, que é hoje é o consciente, acionam nos centros corticais, perturbam as sedes da memória, enfim, tudo, a sede de controle do corpo entram em convulsão, entram em desarmonia total. Temos de start o grande mal, de sintomatologia aparentosa, determinando as convulsões epilépticas em função disso, desse desequilíbrio do corpo, da mente desequilibrada que compromete toda a funcionalidade do corpo físico e espiritual. Nas realizações de Calderaro, disse ele, enchia-me de respeito pelos conceitos, André Luiz comentando, né? Pelos conhecimentos, e então compreendia, diz André Luiz, lembra que ele é médico, compreendia agora, caiu a ficha, digamos assim, agora, a impossibilidade de um psiquiatra sem noção do espírito, de uma psiquiatria, melhor dizendo, sem noção do espírito. Ou seja, não há efetividade, esse que está dizendo, não há efetividade do tratamento psicológico se a psiquiatria não entender que boa parte dos males do corpo são doenças da alma. Se você desconsiderar isso, você trabalha só as consequências, mas não a causa. Por isso você não trata. Só o choque, numa situação como essa, o medicamento não vai resolver. Você vai interagir apenas no corpo físico, mas interagir na mente, não vai resolver o problema. Está dizendo. Quer curá-lo? Trate a alma. Por isso o tratamento espiritual é muito importante. Muito importante, né? Quando ele dizendo, lembrou-me da luta secular entre os fisiologistas, os que trabalhavam o corpo, os médicos e cientistas que trabalhavam as drogas e os tratamentos para o corpo físico, e os psicologistas, disputando a norma do socorro aos alienados mentais. Aí lembrou de Mesmer, que tem um trabalho importante de magnetismo, lá na França, né? Lembrou de Charcot, que era também um professor importante, que trabalhava com hipnose, buscando identificar os problemas da mente, e esse buscava trabalhar a mente. E Pinel e Broca, que também eram cientistas importantes, professores, né? Que trabalhavam mais as funções físicas, né? E viu essa grande dualidade. André Luiz rememorou esses embates da ciência, né? No bom sentido, né? Desfilaram na minha mente, disse ele, enriquecido de novos conhecimentos, porque agora ele tem a compreensão que não é possível fazer uma psiquiatria desconsiderando os problemas da alma, a alma como sendo eterna, boa parte da doença do corpo são reverberações da doença da alma. Não dá para desconsiderar isso. Tem que trabalhar duas coisas. Você pode até tomar medicamento, mas você tem que trabalhar também a questão espiritual, muito importante. É importante dizer que ele não está dizendo que só o tratamento espiritual resolve. Não, tem que fazer duas coisas. Mas é importante quem tem com ataque de epilepsia e também os outros, faça também para passo os tratamentos convencional e também o tratamento espiritual. Muito bem. A interrupção das digressões de Calderaro durou bastante.
das explicações não durou muito, porque de novo voltou a Calderar a explicar. Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais. Ou seja, houve várias questões do intermitências. O André Luiz Calderar esperava um pouquinho para ele assimilar os conceitos, para ele próprio, André Luiz, e também, talvez, até para tomar anotações para passar para nós. Isso aqui é importante entender. Lembremos que esse convívio de André Luiz Calderar, ele estava preparando esse livro, encomendado pela espiritualidade amiga. Então, ele está tomando anotações e entendendo para passar para nós também. Essa que é a grande questão. É muito provável que ele tivesse compreensão já disso. Muito bem. Muito bem. Parecendo que o Calderar intencionalmente me proporcionava tréguas para assimilar os conceitos. Muito bem. Respondendo-me às íntimas ponderações, quando o Calderar ver que os espíritos mais elevados têm capacidade de perceber, de recepcionar o pensamento do outro. E esse Calderar fazia com muita tranquilidade, né? Impossível é pretender a cura, diz Calderar, dos loucos à força. À força. No choque, no remédio, não é possível. Não tem como fazer isso, né? De processos exclusivamente objetivos. O remédio, etc. Não, você tem que descobrir as causas. Você só ataca os efeitos que ele está fazendo isso. É impossível, disse ele. Não tem como. Por isso que a cura de doenças mentais são tão complexas, né? Aí ele só, é impensável, diz Calderar, impensável, penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos decorrentes das causas. Não tem como, né? Você só melhora as consequências da causa se entender as implicações das doenças decorrentes do espírito. Por conseguinte, não restauraremos os doentes, os corpos doentes. Não, o corpo adoece por reverberação da alma doente, sem os recursos do médico divino das almas. Quem? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque todos os ensinamentos sublimes estão no Evangelho de Jesus, de amor, fraternidade, caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, é a terapia do amor, digo eu aqui, do Evangelho, que é capaz de tocar a alma dessa criatura, e tocado, ele vai se renovando gradativamente. Lembra que ele falou da história do médico de si próprio? E como é que nós nos tornamos médico de si próprio? Mudando, renovando, fazendo nossa reforma íntima, despertando para a prática do bem, da fraternidade, da caridade e do amor. Só aí. Ou seja, não é possível a gente tocar, melhorar esses doentes sem recorrer aos ensinamentos de Jesus. Porque no Evangelho de Jesus estão os ensinamentos sublimes capazes de nos transformar, de nos renovar para o bem, para a paz e pelo amor. Muito bem. Os fisiologistas, aqueles que trabalham só físico, com remédios, farão sempre muito. Ajudarão nas causas, nas consequências, tentando retificar as disfunções celulares, os efeitos das causas lá postas no começo. No entanto, é mistério interferir nas origens das perturbações, ou seja, as loucuras e obsessões. As loucuras e obsessões normalmente são decorrentes dos processos de culpa, de remorso, de erro do passado, ou seja, doença da alma. Deixar claro isso, né? O caso Marcelo é tão somente um. É apenas um exemplo, está dizendo Calderar. É um. Mas existe uma multiplicidade de outros fenômenos que causam os ataques epiléticos. Para empregarmos terminologia dos médicos encarnados. Ou seja, ele está usando o nome de ataque epilético, que é o chamado aqui. No mundo espiritual tem outra denominação. Tá? Para empregar a terminologia dada pelo médico, o nome. Mas lá tem outra denominação. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. Existe uma infinidade de situações que terminam decorrendo dos ataques epiléticos. Não só o caso de Marcelo aqui. São vastos. Nós vamos apenas um caso. Mas qual é o objetivo dele em trazer um caso? Para a gente entender que as doenças da alma, e a epilepsia é uma doença da alma, precisa também do tratamento espiritual, que são procurar as causas, não as consequências, não os efeitos, né? A confirmação da teoria dos reflexos condicionados, que é o lado Pavlov, do conceito do cachorro, aquela história condicionada e tal, não se explica exclusivamente a ele. Não se aplica só a ele, não. Tem muitas questões outras que também são condicionados, reflexos condicionados. Viu a criatura, lembra do passado, o remorso. É a mesma coisa do cachorro, quando vê o tratador chegando para alimentar, começa a salivar. São reflexos condicionados. Você está dizendo isso, né? Temos milhões de pessoas irascíveis, irritadiças, vão à ira fácil. As pessoas que vão à ira fácil, quem lembrar do nosso lar, que André Luiz era irritadíssimo quando estava encarnado.
E a ira é um fator de adoecimento do espírito. Lembra que foi dito isso? As pessoas são irritadíssimas, que vão à ira, que se irritam com facilidade. Que pelo hábito de se encolerizar-se facilmente, tudo com a cólera, facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelo excesso de mente sem disciplina, em desarmonia, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces. Aqueles que não têm controle de si próprio, que vivem se estressando, que vivem estourando com tudo fácil, são muito mais factíveis de doenças cardíacas e outras mais. Né? Já viu isso, né? E neurastênicos de tipo diversos ou em doenças de franja epilépticas. São candidatos a que andam por aí, submetidos à hipoglicemia insulínica, precisando tomar insulina, né, diabetes, etc., ou metrazol, que é outro remédio para esses equilíbrios. Por isso, ao serem educados mentalmente, como está sendo Marcelo, com base no ensinamento do Evangelho, renovando-se, transformando-se, trabalhando no bem, mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Passei direto. Sim. Enquanto isso, ser educados mentalmente para a correção de suas próprias atitudes, né? Suas próprias atitudes, corrigindo gradativamente, né? Internas na rotina da vida, isso seria o tratamento, seja a história do método de si próprio, né? Isso é que ele quis trazer, que o conceito já colocado anteriormente. Muito bem. Enunciando tais verdades, não subestimamos o trabalho do psiquiatra, não, que existe dedicação, semelhança, diz que o trabalho é importante, nem avançaremos em todas as doentes, sem exceção, posso dispensar o concurso dos choques renovadores tão necessários. É muita gente, se a doença não for proveniente do espírito, como ducha e tal, dos nervos empoeirados. Nem sempre, mas se for proveniente da doença da alma, o tratamento será outro, a patologia é outra e o tratamento será outro. Desejamos apenas salientar, disse ele, que o homem, pela sua conduta, a conduta no campo do bem, do amor, da fraternidade, ou ser irascível, conduta irritadiça e tal, como pode vigorar a própria alma, pode revigorar, renovar, transformar, que é o que o Marcelo está fazendo na própria alma, ou lesá-la. Todo desequilíbrio do corpo nosso, desequilíbrio, causa desequilíbrio na alma. Todo o mal que a gente faz cria uma lesão no perispírito. Está dizendo isso, né? O caráter altruísta, aquele que coloca sua vida a serviço do bem, né? Que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, é o altruísmo, estará engrandecendo os celeiros de si próprio. É o mérito de si próprio que ele fala. Em plena eternidade, nós somos filhos de Deus, e Deus deseja a felicidade de cada um de nós. E o caminho da sublimidade, o caminho de chegar ao processo de renovação e transformação espiritual, passa, sem dúvida nenhuma, pelo processo de renovação, da reforma íntima, que nos diz tanta religião. O Espírito fala isso muito bem. Muito bem. O homicida, o que tem a vida que coloca a vida no mal para matar, sofrer, ser injusto, atacar, fazer o mal, tal. O homicida, esvaziando a morte e a sombra em sua cercania, perto dele, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ou seja, o inferno ou o céu é um estado de espírito. A gente chega a um extremo ou outro, dependendo do nosso comportamento. Ele quer dizer isso, né? O inferno não é um local específico, é construído em nossos comportamentos. É a mente culpada ou sublimada, né? Muito bem. Estou dizendo, muito bem. Ao topar com irmãos, no caso agora Marcelo, nosso sob o domínio das lesões perispirídicas, que ele ainda tinha, consequências vivas de seus atos no passado, exarados pela justiça universal, pelo remorso, é indispensável para assisti-los com êxito, esses doentes, remontar à origem das perturbações que os molestam. Isso se fará não a golpes verbalistas dos psicanalistas, não, só no verbo, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor lá do Evangelho, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Ou seja, não é possível a terapia do amor que falamos. Só é possível a gente renovar e transformar, renovando-se, como é de si próprio falar lá atrás. Nesse instante, observando que Marcelo se reguia, ou seja, acordava, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o, em espírito, desdobrou de novo, convidou-o a ter conosco novamente, ou seja, a vir conversar com ele novamente. O rapaz abraçou-nos, comovido,
comovido. Então, disse, fitando Calderário, humildemente Calderário, fraquejei e caí. Oh, não. Exclamou então Calderário, afagando a cabeça dele. Não te sintas em queda, meu filho, não se sintas em queda, né? Disse ele. Estás ainda em tratamento, não estás completamente curado. E não podemos esquecer a realidade. Você já está se refazendo. A cicatriz não está completamente fechada, ainda está se refazendo. Teu esforço é admirável. Como assim? Trabalhando, estudando, trabalhando no campo do bem. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Por quê? A natureza não dá saltos, é um processo gradativo de renovação e transformação. Sorriu, sentou. Em épocas recuadas, você, meu filho, recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, lá atrás. Por isso está hoje colhendo isso. A escorregar, a resvalar, lá no passado. Agora, é imprescindível, é imprescindível, fundamental, retomar a subida cautelosamente, ou seja, gradativamente, é um processo. É um processo. Porque as sequelas ficam, né? O passado de asas débeis, de asas que não têm capacidade de alçar voos, altos voos, não pode abusar. Se você der um voo muito alto, você pode cair. É isso que ele está dizendo. O pássaro de asas débeis, sem estar preparado para dar grandes voos, não tem condições, pode cair, inclusive. O jovem cobrou esperanças novas e complementando Calderário reconhecidamente, inquiriu. Acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnótico? Olha, quando ele fala aqui que Calderário é o benfeitor, acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnótico? Está deixando claro que esse benfeitor que ele fala do passado é Calderário. Para mim, a chave está aqui. O que ele diz aqui, ó. Acredito, meu benfeitor, falo com ele, que devo eu optar pelo uso de hipnóticos, de remédios. Então, diz cara, não, meu filho, de jeito nenhum. Os hipnóticos são úteis só para a fase de absoluta ignorância mental. Ou seja, para aqueles que não têm compreensão de seus dramas, de seu país, não lutam para se renovar. Para isso serve. Porque não está se ajudando, não está acessando a terceiro andar, não está se renovando, não se transformando, fazendo sua forma íntima. Quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Para esse tem uma utilidade. Mas, no seu caso, Marcelo, não, de jeito nenhum. No seu caso, para a tua consciência, que já acordou na espiritualidade superior, ou seja, já vivencia os ensinamentos do Evangelho, já trabalha em favor de si próprio, do próximo, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva em Deus, na autoconfiança, na compreensão de que é filho de Deus e que precisa renovar-se, transformar-se, no trabalho digno a favor do próximo, né? Em pensamentos enobrecedores, pensamento do bem, da paz, da fraternidade, do amor. Permanecendo na zona mais alta, no terceiro andar, lembra? Que acessa, tem a conexão com a espiritualidade, da personalidade, vencerás, meu filho, os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, purão, né? Competindo-te, por isso, atacar a missão renovadora, coloca a enxada na terra e vai trabalhar no campo do bem, e sublime, que te foi confiada no setor da própria iluminação. Confiada por quem? Pelos emissários de Deus, né? E o bem do próximo. Ou seja, não esqueça que você vai trabalhar para você renovando-se, mas você também tem o papel de ajudar o próximo, inclusive aqueles que prejudicou no passado. Os elementos medicamentosos, diz Calderário, podem exercer tutela despótica, ou seja, absolutista, sobre o cosmo orgânico, sobre o corpo físico, sem que a mente não se disponha a controlá-la. Sempre que a mente se dispõe a controlá-la. O remédio pode intercorrer, recorrendo aos fatores educativos, né? O rapaz osculou-lhe, beijou as mãos de Calderário, entendecido, agradecido, ocultando a comoção e falou bem-humorado. Nada. Ele agradecendo e beijou a mão de Calderário, e Calderário disse com muita humildade, né? Não, meu filho, nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Não, eu sou apenas um enviado de Deus, trabalhando em sua seara. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus. Nós somos apenas operários dele, só, nada mais, né? Só. Nós estamos aqui apenas colocando em serviço a nossa vida, a serviço do próximo, que é uma obrigação. Somos, portanto, operários de Jesus. Somos não mais que trabalhadores imperfeitos, disse ele. Somos longe de ser perfeitos, Caldeira dizendo, com muita humildade. Em serviço.
E o serviço no bem, como você está fazendo, é a maior força que nos põe de manifesto nas próprias imperfeições. Ou seja, a forma de vencer as imperfeições é trabalhar no bem. Lembra, dizia Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados? Coloque a sua vida a serviço do bem, que aí você vai suplantando a dificuldade, você vai crescendo, renovando, transformando. Aí diz, galera, todos nós, meu filho, temos um credor divino que é Jesus. Ele é o nosso credor. É em nome dele que estamos aqui, para o nosso trabalho. Cuja infinita bondade de Jesus não nos é lícito esquecer. Não devemos esquecer que Jesus é o governador do nosso planeta, que ele é o grande diretor desse educandário que é a Terra, ele é o grande diretor dessa escola chamada Terra, né? Esse educandário de almas, né? É dele que promana os ensinamentos, que é o seu evangelho de amor, ele que nos assiste, que nos renova, ele que nos tutela. Nós estamos sob a tutela dele, não esqueça disso. Esse é o conselho que o Calderário dá, então, a Marcelo. E acariciando os cabelos, acentuou, de Marcelo. Já lhe ouviste a palavra celestial? Abandonando o mal para que te não suceda coisa pior? Ou seja, na hora que você abandona o mal e pratica o bem, você se renova. É a história do médico em si próprio. Todo aquele que labora no campo do bem, que planta, que trabalha na terra, que planta o bom cimento, colherão bem. Aqueles que plantaram mal, colherão mal. Muito bem. Assim sendo, és agora feliz. Por que você é feliz agora? Você já tomou o caminho da redenção, da transformação. Você é feliz. Os que nem começaram, os que nem admitiram seus erros estão distantes, mas você é feliz. Em verdade, somos presentemente felizes porque você está retomando e nós estamos aqui a serviço também do bem, no mesmo bem, em nome de Jesus. Porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. O que ele quer dizer com isso, gente? Jesus falava que o reino de Deus é criado dentro de nós. Como assim? Renovando-se, transformando, implementando o evangelho no nosso dia. Como disse Paulo, quando foi degolado em Roma, no mesmo dia que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Traguei meu corpo às marcas do Cristo. Ele era uma página viva do Evangelho. Ele era uma página viva do Evangelho. Ele vivenciava no Evangelho. É o mesmo conselho que está dando aqui Calderário a Marcelo. Nosso objetivo hoje é a realização do reino de Deus em nós. A vivência do Evangelho, a prática do Evangelho, que nos alçará asas fortes para o voo da sublimação. Uma coisa linda, né? Trabalhamos com ele. Com quem? Com Jesus. Por ele e para ele. Na construção desse grande reino de que Jesus falava. Essa construção. Todos nós somos artífices, Marcelo. Todos nós. A criação do reino de Deus não é só trabalho de Jesus, não. Por mais que ele trabalhe, é de cada um de nós. Na hora que cada um filho de Deus desperta e coloca a sua vida a serviço do bem, nós estamos construindo, colocamos um tijolinho nessa grande construção do reino de Deus que construi no coração dos homens. Olha que lição linda, né? Mas, curando a ele, trabalhamos com ele, para ele, por ele e para com ele, curando nossos males para sempre. Dentro daquele conceito que nós somos médicos de si próprio, né? De si mesmo. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho, de encontro a nossos corações e saímos juntos em agradável excursão de estudo. Né? Ou seja, se ele saiu... Lembra da história de que André Luiz falava lá atrás, da importância do sono, de fazermos a prece no momento do sono. Para quê? Para criar conexão com os bons espíritos e, na companhia dele, colocarmos nossa vida, nosso espírito, a serviço do bem. Diz André Luiz que o momento do sono é um dos momentos mais apropriados do nosso processo evolutivo, que nós vamos plantar nosso coração, como diz Jesus. Seu coração está, o seu tesouro está no seu coração. Se você é equilibrado, com o coração cheio de amor, você é levado para as instruções de adestramento, de aprendizado, para trabalhar pelo próximo. Se está desequilibrado, será atraído para onde há o desequilíbrio. Né, meus irmãos? Tá certo? Então, meus amigos queridos, esse capítulo maravilhoso, o Santuário da Alma. Espero que tenha trazido considerações relevantes que ajudem a despertar em nossos corações a necessidade da renovação, de forma íntima. Como dizia aqui Calderário, trabalhando com Jesus, por ele, para ele, criando o reino, ajudando a contribuir com o reino de Deus que é criado em nossos corações. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para responder eventuais dúvidas. Se não, queria agradecer muito a companhia querida de cada um de vocês e convidando-os a estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Muita paz, fique com Deus, saúde e paz.